Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos falar sobre como a gente controlar a ansiedade nessa época de coronavírus. Porque você é o responsável sobre isso, tá? Você tem a responsabilidade de controlar isso daí, porque a ansiedade em níveis médios e altos, ela vai fazer você paralisar, ela vai fazer você travar. E eu acho que você concorda comigo que o que você menos precisa nesse momento é travar, é paralisar. Como eu já falei em alguns podcasts, procura aqui os meus podcasts sobre ansiedade. A ansiedade é algo normal no ser humano. É uma sirene que toca dentro da gente mostrando que há um perigo. O problema é quando a gente deixa essa sirene gritar muito alto dentro da gente. O que você tem que fazer? Continua ansioso, é normal. Hoje a gente a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, a gente não consegue planejar. Então é normal tocar essa sirene. O problema é que algumas pessoas ela toca muito alto. E aí ela faz a pessoa entrar num processo de paralisia. E você é o único responsável em diminuir o volume dessa sirene. Porque se não diminuir, você vai travar e aí que você não vai resolver mesmo os problemas que você precisa resolver. Lembra de uma frase que eu sempre falo aqui no podcast. O problema não é o problema é a atitude que se tem em relação ao problema. E se você ficar exageradamente ansioso, se você deixar tocar muito alto, a atitude que você vai ter vai ser de paralisia. E o que menos você precisa é de paralisia agora. Então, deixa eu te dar algumas dicas para você saber trabalhar a sua ansiedade, diminuir essa sirene aí. A primeira dica é uma dica assim: mantenha-se em movimento. Sabe, cria uma rotina aí no seu dia a dia. Eu criei uma rotina. Antigamente, normalmente eu acordava 5 horas da manhã para fazer as minhas coisas e depois já começar a trabalhar. Agora eu acordo às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, vou tomar meu café, tomar banho, trabalhar. Aí eu vou e trabalho mais ou menos até 1 hora da tarde. 1 hora da tarde a minha esposa vai fazer o nosso almoço aqui. O que eu já botei de rotina? Quando ela vai fazer o almoço, eu vou lavar a louça da cozinha da noite anterior. Já quebrei uns 2 copos aí, mas isso aí é outra coisa, que não tem habilidade para isso, né? Então, inclusive, gente, essa é uma dica, hein? Cuidado principalmente vocês homens, nós homens acabamos sendo muito folgados nessas horas. Então assim, ajuda aí, ó. E aqui em casa é assim, eu lavo a louça, em 2 dias passa uma vassoura na cozinha, sabe, que eu tenho as minhas atividades domésticas. Inclusive, trabalhe numa forma de atividades domésticas também que vai te ajudar. Monta uma rotina, gente. Monta uma rotina. Eu tenho rotina até mais ou menos umas 10 horas da noite, fazendo uma série de coisas. Rotina para estudar, rotina para ler, rotina para trabalhar no meu dia a dia, ajudar a minha esposa, e assim vai. Porque, sabe, se você tem uma rotina, a sua cabeça não para. Porque se a sua cabeça parar, se você parar, você começa a pensar besteira, e aí essa sirene começa a tocar muito alto. Então, dica número 1, mantenha-se em movimento. Cria uma rotina no seu dia a dia aí. Uma segunda dica, gente, isso daqui é para algumas pessoas, tá? Por exemplo, eu não uso essa dica, mas algumas pessoas, elas ficam muito impactadas quando elas começam a ouvir um monte de notícia ruim. Então, se você é uma pessoa que você fica muito impactado com facilidade, diminua ficar ouvindo o Jornal Nacional, ouvindo lá o ministro falar, ouvindo a rádio, ouvindo notícias sobre isso. Desliga. Dá uma desligada. Sabe, as coisas não vão mudar se você ficar ouvindo ou não ouvindo. E gente, eu não uso isso porque eu gosto. Sabe, eu gosto de ouvir o ministro falar às 5 horas da tarde, eu gosto de ouvir alguns jornalistas que eu confio em podcasts, eu gosto de estar antenado politicamente, é uma coisa que me dá prazer estar sabendo tudo o que acontece. Só que para algumas pessoas isso não dá prazer, isso dá sofrimento.
A minha esposa, hoje mesmo ela falou para mim, falou assim, ó, eu não vou ficar mais assistindo as coisas com você. Eu não vou. Se você quiser, você vai, porque isso está me fazendo mal. Minha esposa essa noite acordou 3 horas da manhã, não conseguia dormir mais. Então assim, só que é assim, ela é a única responsável de resolver esse problema. Então, tome as suas decisões aí, não vou ouvir mais esse monte de coisa que está acontecendo, vou ficar sabendo por cima, acabou a quarentena, não acabou a quarentena, tal, né? Isso é para algumas pessoas gostam de estar antenado, é o meu caso. E aí você vê o que é melhor para você. De repente faz um teste. Fica uns 2 dias sem ouvir nada, tal. Vê se a sirene toca de uma forma mais baixa. Teste, faça um teste nisso daí. Um outro terceiro ponto, gente, é assim, continue tendo contato com pessoas. Sabe, eu tenho 4 filhos, gente. Então, em 2 dias aqui, a gente se junta aqui no Skype, no Zoom, a ferramenta do Google, e a gente fica conversando. A gente fica brincando, fica conversando, falando das coisas que estão acontecendo, que não está acontecendo, sabe? Então, assim, tenha de repente na sua rotina aí, em 2 dias, sei lá quanto tempo que é, de você conversar com as pessoas. Né? Se você já fez o meu treinamento de liderança, o meu treinamento de inteligência emocional, isso é uma coisa que eu falo muito. Existem 4 tipos de pessoas no mundo. Pessoas de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Provavelmente você é um desses 4 tipos de pessoas. E as pessoas que são de influência e estabilidade, o contato com outras pessoas é muito importante. É um valor da vida dela estar em contato. Pessoas de dominância e conformidade, nem tanto. Tá? Mas pessoas de dominância, de influência e estabilidade, estar conectada com outras pessoas é importante. Se eu não fizer isso, eu vou ter sofrimento. Então, se você está sentindo falta disso, poxa, em vez de a gente reclamar, vamos agradecer que nós temos uma internet hoje, um Skype, um Zoom, aquele conference call do Google, que se eu não me engano está gratuito para as pessoas, sabe? Interaja, coloca isso na sua rotina, isso vai te fazer bem. Uma quarta dica que eu acho que é muito interessante, sabe, aprende antes de usar, né? Ferramentas para expandir a sua criatividade. Porque hoje, principalmente na área profissional, sabe, muitas empresas têm que se reinventar. Sabe, no meu caso, gente, eu sou palestrante, eu sou treinador. Sabe, mais de 50% do meu faturamento está em eu dar treinamentos e palestras nas empresas, com as pessoas, em auditórios, em salas de treinamento. E isso é impossível agora fazer. Nessa parte do meu trabalho, eu estou tendo que me reinventar. Eu estou tendo que ministrar palestras e treinamentos à distância. Então eu tenho que me reinventar. Você vê, esses dias eu estava vendo um cabeleireiro, né? Não é o cabeleireiro que eu vou hoje, né? É um outro que eu ia antigamente. Sabe, os caras, o que eles estão fazendo? Eles estão montando kits de pintura de cabelo, né, feminino, e eles vendem esses kits, mandam entregar por motoboy, sei lá, e através de FaceTime, através de WhatsApp, eles ficam explicando para próprias mulheres como que elas fazem esse processo de pintar o cabelo com o kit que eles montaram lá. Você vê, até um pipoqueiro, eu estava vendo esses dias, tal, ele falou, porra, ninguém compra mais pipoca. O que ele mudou? Ele mudou o negócio dele para vender álcool gel. Então ele vai lá, compra 10 litros de álcool gel lá em fábricas, que está tendo muito agora, obviamente fábricas honestas, né? Na casa dele ele fica colocando em tubinhos, tal, nem sei se isso pode, tal, mas é o jeito que ele está fazendo, e está vendendo isso daí para as pessoas. E existem, isso que é legal, existem ferramentas para você expandir a sua criatividade. Sabe, por exemplo, o livro A Estratégia do Oceano Azul. Talvez é um ótimo momento para você ler o livro A Estratégia do Oceano Azul. É como você colocar a sua área, o seu departamento, a sua carreira, a sua empresa navegando num oceano azul. O que é navegar num oceano azul?
você ser tão diferente, tão diferente, tão diferente, que o seu concorrente acaba sendo irrelevante. Sabe? E é legal isso, gente, porque isso te coloca em movimento. Você fica em movimento. Né? E aí a sua sirene, ela não fica tocando que nem um maluco, né? Sabe, uma outra coisa que ajuda muito, sabe? Leve isso, conduza esse processo com mais leveza, com mais humor. Sabe, você não vai... Olha, eu duvido que quem está me ouvindo aqui não vai ter um prato de arroz para comer. Sabe, talvez você não vai conseguir pagar o aluguel, talvez você não vai conseguir pagar a parcela do seu apartamento, do seu carro, mas eu duvido que você não vai ter um arroz para comer. Sabe, não é assim, gente. As pessoas ansiosas, elas ficam com a cabeça muito... sem pensar em coisas produtivas, fica pensando em besteira. E aí fica criando problemas muito maiores do que realmente existe. É um problema, gente. Mas eu duvido que a sua família não vai ter um arroz para comer. Então, espera um pouco, sabe? Leva um pouco mais de leveza, brinque. Eu uso muito do humor. Sabe, eu brinco muito com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus sogros, meus pais já são falecidos, com a minha irmã. Sabe, brinca, gente, brinca. Isso traz leveza. Hoje de manhã eu cheguei para minha esposa, né, eu fiz uma cara meio triste, assim, nossa, Adri, o padre Rogério que nos casou, ele morreu. Aí a Adri olhou para ele, nossa, o padre Rogério morreu. Falei, Adri, aqui se faz, aqui se paga, né? Aí nós dois começamos a rir. Falei, não, o padre Rogério não morreu, não, tá bem lá, tal. Conversei com ele esses dias, não sei o que, tal. Nossa, Ricardo, que humor meio negro. Eu não sei se você acha que isso é humor negro, não é? Mas é uma forma de aliviar, sabe? Alivia, gente. Sabe... Por várias vezes eu fico me lembrando, eu li o livro do Jô Soares, né? E o Jô Soares, quando ele era pequeno, o pai dele faliu. O pai dele teve uma falência ferrada, perdeu tudo. E eles moravam numa mansão e de repente começaram a morar num kitnet, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E sabe, e tava com dificuldade até para comer, gente. E aí o pai, ele trabalhava durante o dia, ou tentava trabalhar durante o dia, aí ele chegava com um pão que ele conseguiu lá, uma comida que ele conseguiu, falou assim, gente, ó, é o que tem para hoje, vamos comer. E o Jô Soares fala que ele brincava muito, ele tirava muito barato da situação, era uma forma de ele se aliviar, sabe? E aí você vê, não passa tantos medo para a criança, né? Não passa, e a pessoa fica mais aliviada, sabe? Brinque, brinque. Mesmo, pô, Ricardo, mas eu não consigo brincar, força a brincadeira, desenvolva essa conexão neural, sabe? Porque se você não fizer isso, essa sirene vai continuar gritando aí. E aí depois você vai paralisar, você já não está paralisando, você não tá começando a travar. E para resolver problema, a gente tem que ter criatividade, sabe? Tem que pensar em solução fora do comum, tem que pensar em outras coisas aí. Legal? Tá aí, pessoal, algumas dicas para você poder controlar essa ansiedade e traz para você essa responsabilidade. Sabe? Você acha que eu não estou com medo? Você acha que eu não estou preocupado com tudo que está acontecendo? Gente, a maioria do meu faturamento é em treinamento dentro das empresas. Só que eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Sabe, ninguém vai cuidar da minha saúde mental. Eu tenho que cuidar da minha saúde mental. E eu vou usando essas técnicas, eu vou usando essas orientações que eu estou falando aqui para você. Mantenha-se em movimento. Sabe, se notícias te faz mal, para de ouvir notícias. Tenha contato com pessoas. A internet ajuda muito nisso daí. Estude ferramentas de criatividade, sabe? E humor, gente, brinque. Isso vai te ajudar muito nesse processo. Eu tenho um treinamento chamado Resiliência, como superar pressões e adversidades no trabalho. É um treinamento totalmente online. Se você quiser, me manda um WhatsApp, você tem o meu WhatsApp aqui
no podcast, dá uma procurada aí, tem o meu e-mail, me manda solicitando informações, eu vou fazer por um preço super especial para você trabalhar a sua resiliência. A resiliência, gente, são 2 pontos principais, talvez você já ouviu isso aqui no meu podcast. Ponto número 1, a pessoa resiliente é assim, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade, ela age para resolver. Quanto mais rápido você age para resolver um problema ou uma adversidade na sua vida, mais resiliente você é. E se você não está agindo, não está fazendo o seu máximo, me desculpa, você não está sendo resiliente. E um outro vertente da resiliência é aquilo que eu falei. O que não tem solução, solucionado está. Ele aceita o problema. Ele não se acomoda. Acomodação é diferente de aceitação. Mas ele aceita o problema. E o que é o máximo que eu posso fazer para amenizar isso daí? Se você quiser, eu posso fazer por um preço muito especial para você esse meu treinamento de resiliência. Para você poder saber lidar com essas dificuldades, esses momentos de pressão aí no dia a dia. Procura o meu WhatsApp, procura o meu e-mail aqui pelo podcast. Estou te esperando o seu contato. Um abraço, gente. Vamos diminuir essa sirene aí. Tchau.